Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Sejam a própria bênção, sejam abençoados para abençoar outras pessoas. Sejam cheios do Espírito Santo, para que outras pessoas que fazem parte do seu círculo familiar, seu círculo social, também venham beber da fonte, a fonte de vida que Deus faz e quer fazer de cada um de nós. Ainda meditando sobre a festa dos tabernáculos, quando Jesus, no último dia da festa, era a festa mais importante, é uma das 3 festas mais importantes de Israel. E o que aconteceu? Jesus, no último dia da festa, se levantou, como se estivesse pegando o microfone e gritando, e clamando: se alguém tem sede, venha a mim. E a gente tem que observar, a gente tem que pensar do porquê que Jesus estava falando aquilo. Jesus era o Salvador, Jesus é o Salvador. Assim como ele, naquele dia, se levantou e apregoou: quem tem sede, vem a mim. Durante toda a história de Israel, o Senhor Jesus usou os seus servos, os profetas, para chamar a atenção de Israel, chamar a atenção para a salvação que ele oferecia para eles. Por exemplo, quando você vê a história do rico e Lázaro, o rico não dava mínima para o que a palavra de Deus falava, que os profetas falavam. Mas o pobre, o mendigo Lázaro, ouvia, atendia, e mesmo naquela situação precária, Lázaro manteve a sua fé, a sua esperança de que um dia tudo ia mudar na sua vida. E realmente mudou depois que ele morreu. Então, o Senhor Jesus usou os profetas no passado para clamar, para chamar a atenção do seu povo que vivia no pecado, que vivia na orgia, que vivia completamente contrário àquilo que ele, Israel, tinha recebido de Deus, a palavra. Agora, Jesus, falando com aquele povo que estava na festa, disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Obviamente que ele estava gritando, e acho que poucos deram ouvidos à sua voz. Poucos deram ouvidos. E ele continuou gritando. Depois ele continuou gritando através dos seus apóstolos, os seus discípulos, pastores, os seus
servos que vieram depois que receberam o Espírito Santo. Hoje, o Senhor Jesus continua gritando: quem tem sede, venha a mim e beba. É claro, é óbvio que Jesus veio para todos. Ele veio para todos. Porém, somente os que têm sede são saciados. Somente os que têm sede são salvos. Lembra que ele falou, dizendo: bem-aventurados, quer dizer felizes, os que têm sede e fome de justiça. Então Jesus está falando disso, sede e fome de justiça. A pessoa que tem na alma um ardente desejo da verdade. As pessoas que trazem, carregam consigo um temor para com Deus e não querem perder de forma nenhuma a salvação que Ele oferece, não querem de forma nenhuma irem para o inferno. Então as pessoas que têm sede e fome de justiça, e eu me lembro, eu não era convertido, eu era um católico, como qualquer outro católico, mas eu tinha um temor, eu tinha um medo pavoroso do inferno. Quer dizer, esse medo que eu tinha do inferno era, na verdade, uma sede, uma fome pela justiça, que é o reino de Deus, o reino de justiça, o reino de paz, o reino de tranquilidade, de harmonia, um reino de leis, de mandamentos, de ordem, de disciplina. Então, por conta dessa minha aspiração, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, porque eu nunca tinha ouvido falar da Bíblia, quanto mais da palavra que Jesus falava. Mas um dia ele me deu a chance. E talvez seja com você a mesma coisa, minha amiga e meu amigo. Talvez você está passando necessidade, problemas de família, problemas de casamento, problemas de saúde, problemas econômicos, financeiros. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas uma coisa eu sei: como servo de Deus, eu estou aqui para profetizar para você que Deus está clamando, Deus está falando, Deus está gritando. Se você tem sede, venha a mim e beba. Eu estou pronto para saciar a sua sede. Agora, não é sede de querer casar, não é sede de resolver os seus problemas pessoais, não é sede de conquistar algum sonho, realizar algum sonho. Não, é sede de Deus. É sede de salvação. É sede de paz que o Espírito Santo oferece. Então, se você é essa pessoa que, oh meu Deus, eu tenho um pavor só de pensar que se eu morrer eu vou para o inferno. Então você já tem sede de querer a salvação do reino de Deus. Você já tem sede. Então é você que é convidado. É você que Jesus se dirige. Ele fala para todos, é óbvio, ele sabe que a maioria não dá a mínima para ele. A maioria está preocupada em satisfazer os seus anseios, suas vontades, sua carne, seus corações. Então, essas pessoas vão ficar para trás, vão ficar de fora. E se você ler a Bíblia toda, você vai ver que Deus não cansou de convocar, de clamar, de pedir: venham para mim, retornem para mim, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quantos fizeram isso? Poucos, pouquíssimos. Então, minha amiga e meu amigo, a sua alma está correndo risco. A sua alma está sedenta. O sofrimento que você está passando, na realidade, não é o seu corpo físico, é a sua alma que está sofrendo. Ela está carente de vida, carente de paz, carente de alegria.
E quando você ouve a nossa voz, quando você ouve a nossa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, a sua alma se aquieta, ela fica mais calma, não é? Você se sente melhor, você se sente aliviada. Porém, esse alívio é só uma mínima demonstração do que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso você tem que ter sede. Para isso você tem que desejar ardentemente. Como a noiva, como o noivo deseja ardentemente se encontrar com a sua noiva, e a noiva deseja ardentemente se encontrar com o seu noivo. É assim que você tem que vir neste domingo. Venha com sede, venha com fome de ter um encontro com Deus. Oh, meu Deus, porque se você receber o Espírito Santo, se você se casar com o Senhor, a sua vida vai mudar radicalmente. Corpo, alma e espírito. Tudo vai ser transformado. Mas é claro, essa é a fé inteligente. Mas quem usa a fé emotiva, a fé religiosa, está querendo apenas soluções dos seus problemas pessoais, que vão resolver ou não apenas por algum tempo. Apenas por algum tempo. Eu fui jovem, eu também amei, eu também tive prazeres na minha juventude. Hoje, na idade que eu tenho aquela experiência de que tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei na minha juventude foi tudo vaidade e tudo passageiro. O prazer é como um piscar de olhos. Você pisca o olho, você tem aquele prazer, mas depois volta as lágrimas novamente, volta o pranto novamente. Então, eu pergunto, qual é o prazer que esse mundo tem dado para o ser humano? Apenas um piscar de olhos, mais nada. Qual é o prazer que Deus quer dar para você, que Ele oferece? Qual é o prazer? Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte de vida eterna. Então, o prazer que Deus quer dar para todos nós é algo por toda a eternidade. É algo inacabável. É uma festa permanente. É tão forte isso, que Jesus disse assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que ele vai dar pela sua alma, em troca de sua alma? Para o homem rico, naquela parábola, que disse, olha, eu já tenho muito, eu ganhei muito dinheiro, vou guardar no banco, vou guardar e vou viver o resto da vida. Eu digo para minha alma, regala-te, descansa, come, bebe, dorme. Aí Deus falou para ele, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem? Para quem ficará? Quer dizer, todo esse prazer, toda essa luxúria, toda a riqueza, toda a grandeza, todo o poder, todo o luxo, toda a ostentação que você está vivendo, vai acabar. É um piscar de olhos. O prazer é um piscar de olhos. E aquelas pessoas que estavam na festa do tabernáculo, elas estavam no prazer, bebendo, comendo, se divertindo, cantando, dançando. Elas estavam se entregando ao entretenimento. Mas Jesus viu que elas estavam sedentas e gritou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de vida eterna. Amiga e amigo, aqui para nós, eu estou aqui, eu não sou candidato a nenhum cargo político, eu já fui eleito e eu estou eleito. Meu Deus me elegeu. Eu estou aqui como um profeta, dizendo para você, ore pela sua alma, cuide da sua alma, invista na sua alma, porque a sua alma é eterna, ela vai viver eternamente com Deus ou vai viver eternamente no inferno,
Só depende da sua escolha. Só depende da sua escolha. E cada um tem que escolher por si. Eu não posso escolher por ninguém. Eu não posso escolher pela minha família, eu não posso escolher pela Esther, a Esther não pode escolher por mim. A escolha é pessoal. Quando nós escolhemos beber da água que Jesus oferece, então nós estamos fazendo a melhor escolha das nossas vidas. E neste domingo, nós teremos a oportunidade para todas as pessoas. Você é católico, espírita, evangélico, você é de igreja, você não é de igreja, você... Enfim, não importa quem você é, muçulmana, budista, candomblessista, não faz mal. Você se considera sedento, você se considera faminto de justiça, de uma vida digna, então você é o convidado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Diego Henrique, eu trabalho na área da saúde, da enfermagem. Eu cheguei na Igreja Universal muito cedo, desde pequeno. Frequentei um grupo jovem, grupo de evangelização e cheguei a ser obreiro da igreja. Logo após fui colocado como auxiliar da igreja, pastor da igreja, e fiquei por mais uns 2 anos e meio na obra. E num belo dia eu decidi sair da obra por conta própria. Eu decidi sair, abandonar. Comecei a perceber que eu não tinha o Espírito Santo. Eu não tinha mais vontade de continuar fazendo a obra de Deus. Comecei a viver a minha vida da maneira que eu achava que era certo. E comecei a beber, comecei a frequentar baladas, comecei a me envolver com mulheres. Eu senti uma autoconfiança. Dizia que, assim, achava que nada ia acontecer, né? Achava que eu podia viver com a força do meu braço, eu achava que aquilo que eu estava fazendo era correto. Nos estudos mesmo eu conheci a minha esposa e a gente começou a ficar, né? A namorar. Meu nome é Fabrícia, conheci o Diego há quase 10 anos atrás, num curso de enfermagem que nós fazíamos. E quando eu conheci ele, jamais eu imaginava que ele tinha sido da igreja. Tinha outra postura, nunca imaginei que ele era da igreja. E ficamos noivos, né? Depois, logo após 5 anos, a gente decidiu casamos. No casamento, nos 3 primeiros meses, a gente ia já terminar ali mesmo. Porque eu vim com uma bagagem, ele veio outra e deu aquele choque, que eu não respeitava ele, nem ele me respeitava. Ele queria sair depois do serviço para beber com os amigos e eu não aceitava aquilo. E chegou uma vez que a gente brigou muito feio e eu falei assim que eu ia para casa dos meus pais, que eu não queria mais, que ele poderia ficar com o apartamento e que eu ia embora. Nesses 12 anos que eu estava afastado da igreja, sempre quando eu passava em frente a uma igreja, me via um filme do que eu vivi. E de tudo. Eu sentia saudade. O afastado, ele lembra de tudo. Desde da primeira reunião que ele participou até da última reunião. Principalmente quando se trata de salvação. Não tem um dia que não venha uma acusação e o medo de morrer, porque você sabe para onde a sua alma vai. Até que chegou esse momento que eu fiquei frente a frente entre a vida e a morte. Eu comecei a sentir dores no meu abdômen e até então eu achava que seria uma coisa boba, uma gastrite, uma dor qualquer. Ele acordou, ele estava com muita dor de madrugada, aí se coçava, não conseguia dormir, de se beliscar o corpo. O corpo dele começou a ficar todo amarelo. E eu ficava desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Eu já trabalhei na UTI adulto e eu nunca vi aqueles sintomas da pessoa se coçando. E eu fiquei muito desesperada, porém não conseguia fazer nada por ele. E constataram um nódulo de 5 centímetros no pâncreas. Nesse momento, me veio um desespero. Até por ser da área da saúde, eu e minha esposa.
A gente sabe a complexidade que é um nódulo e a gente sabe a importância desse órgão, o pâncreas, que é um órgão de difícil acesso e que é um órgão vital. Nesse momento eu só pensava em uma coisa, eu não pensava em cura, eu não pensava em nada, eu só pensava minha salvação. Ele acordou uma madrugada chorando e contou para mim um sonho que ele teve. E o diabo falava para ele assim, eu tentei te levar, mas eu não consegui, eu te perdi. Aquele dia ele acordou chorando, falando que ele queria voltar, pedindo perdão para Deus pelo desorgulho que ele deu. E nós tínhamos um bar na nossa casa. Ele tinha um monte de... não entendo de cachaça. Nesse bar tinha várias bebidas. Ele foi e jogou tudo fora. Eu vi ele fazendo isso. Aí ele abriu todas as bebidas, jogou no ralo. Não quis jogar inteiro, porque ele falou assim, se ele jogasse inteiro no lixo, poderia alguém pegar. Ele desprezou tudo aquele líquido, amarrou as garrafas vazias e jogou no lixo. E ele resolveu se batizar. Até aqui eu vivi da minha maneira, do meu jeito. Até aqui eu fiz aquilo que eu achava correto. Só que a partir de hoje eu não quero mais. Eu não quero mais a minha vida. Eu não quero mais fazer o que eu quero, o que eu acho. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser de fato uma nova pessoa. Então, a partir de hoje, vamos dizer assim, essa droga de vida, esse lixo de vida que eu tenho, eu te entrego. Eu comecei a andar e a viver de acordo com o que a palavra de Deus falava. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ir na igreja de quarta, de domingo, de terça-feira, aquela corrente da cura. Eu comecei a querer mesmo Deus. Aquela sede aumentava cada vez mais. E eu lembro que eu comecei a orar de madrugada, todas as 3 horas da manhã eu estava orando. Eu ajoelhava com dor, mas orava. Eu lia a Bíblia com dor, mas eu lia. E aí veio a notícia que eu teria que fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de grande porte. Os médicos falaram a complexidade da cirurgia. Falaram que eu corria um risco muito, muito alto de óbito, tanto na cirurgia como após o pós-cirúrgico. Nisso eu e minha esposa, a gente já estava na fé. E eu fui pro altar, na reunião cedinho, subi no altar, lá no altar eu ajoelhei com a minha filha, ajoelhei com ela, entreguei o nosso voto. Ali eu tinha certeza que tinha arrebentado, que ele ia sair dali e, para honra e glória do Senhor Jesus, a gente ia estar na fé, que ele ia sair dali renovado, mudado. E eu lembro que quando foi 7 horas da manhã, o médico olhou para mim e falou, tá pronto, Diego? Eu falei, tô pronto. Podemos começar? Eu falei, podemos começar. Eu falo que hoje foram as 12 horas mais maravilhosas da minha vida. Foi praticamente, tenho certeza, que eu realmente conheci Jesus. Eu tive ali um encontro com... Ali eu encontrei. Eu lembro que durante as 12 horas de cirurgia, que os meus familiares que estavam lá fora, era uma eternidade. Mas para mim foi um momento de gozo, de alívio. E eu não conseguia ver o rosto. Mas eu via que tinha alguém do meu lado, bem aqui do lado da minha cabeça, e colocou a mão na minha cabeça e falou assim, eu sou o teu Deus. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. E eu lembro que essa mão não saía de cima de mim. E os médicos, foram 12 horas de cirurgia. O médico chegou pra mim, o intensivista lá da UTI, falou assim, você crê em Deus? Eu falei, creio.
Aí ele falou assim, olha, nessa madrugada eu tive morrer, tive viver, tive morrer de novo e tive viver de novo. Então, agradeça a Deus. E da quarta-feira em diante que ele saiu do centro cirúrgico novamente, só foi evolução. Foi esse dia que eu nunca me esqueço. Foi num sábado, dia 7 de dezembro de 2019, às 16h59 da tarde. Foi quando eu tive a minha maior experiência com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus. Eu não pedi nada. Eu comecei a falar para Deus o quanto que eu amava Ele, o quanto que eu queria Ele de volta, se Ele me aceitava de volta. E foi nesse momento que eu recebi o Espírito Santo. E hoje eu não tenho dúvidas de que eu realmente conhecia a Deus. Porque naquele momento eu lembro que eu senti uma alegria, uma paz assim tão grande que então já não importava mais se eu ia morrer, se eu ia viver. Pra mim não me importava mais. Eu me sentia seguro. Eu me sentia firme. Eu me sentia, sabe, a pessoa mais feliz do mundo. Mesmo com dor, com dreno. Eu tinha 2 drenos comigo. Eu não conseguia me locomover direito, mas mesmo com dor, com isso, eu me sentia feliz. Feliz, eu comecei a chorar, E eu não queria mais parar de falar com Deus. E mesmo com dor eu andava, e eu lembro que eu passava nos quartos e começava a falar de Jesus para as pessoas. O Diego saiu do hospital vivo, espiritualmente, mas o Diego antigo, antes da cirurgia, antes de tudo, ele morreu. Ficou lá atrás. Porque Deus me deu um Diego novo, um Diego renovado, um Diego cheio de fé, um Diego que ajoelha todos os dias para orar. Um Diego que eu acordo, cadê o Diego? O Diego tá ajoelhado no chão orando. Um Diego que ele é a voz da oração da nossa família. Ele que sempre ora. E hoje eu falo que a maior bênção que eu tenho é o Espírito Santo. Porque hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje eu vivo realmente para minha esposa, para minha filha. Eu tenho certeza que essa foi a chance que Deus nos deu e não terá outra chance. Foi essa e a gente abraçou com todas as nossas forças. Então, a minha maior gratidão foi receber o Espírito Santo. Eu me senti como filho pródigo, que Jesus abriu os braços e eu corri em direção a Ele e me lancei, sem medo. Eu me lancei de fato, de verdade, no colo de Jesus. Naquele momento da cirurgia, eu pude experimentar, vamos dizer assim, um pouco dessa vida após a morte. Que realmente o céu ele existe, ele é real. E hoje não tem um dia, de manhã, à tarde e à noite, eu penso na minha salvação. Hoje a minha salvação é em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu não negocio nada, não negocio com ninguém, não negocio nem com a minha esposa, com ninguém. A minha salvação, ela é em primeiro lugar. Mesmo no deserto, coisa alguma faltou aos filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Obediência e confiança em sua palavra era a condição de Deus para que todos os dias atendesse às necessidades daquele povo. E não houve um dia sequer dos 40 anos
que Deus deixou faltar o pão para eles. Deus os provou e prova a cada um de nós. Quem é fiel, tenha certeza de que mesmo em momentos difíceis, nada irá lhe faltar. Neste domingo, 4 de outubro, o Domingo do Maná, com a festa das primícias, vamos provar nossa fidelidade e total dependência de Deus. Prepare um pão, pois neste dia derramaremos algumas gotas de azeite fresco sobre ele, representando o maná, o melhor de Deus que jamais faltará em sua vida. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Aida Inostroza, eu tenho 32 anos, sou chilena. Quando cheguei na Igreja Universal, tinha muitos problemas familiares, porque meu pai, ele bebia muito. Então, a causa daquilo, a gente não tinha paz. Tudo que meu pai ganhava, ele gastava em bebida. Então, havia briga entre minha mãe e meu pai, havia violência também, física como psicológica. A causa daqueles problemas foi que sempre falava, onde está Deus? Onde está Deus? Porque eu não veia Deus. Falavam que Deus era amor, que Deus ele ajudava as pessoas, que Deus era um Deus bom. Só que eu não veia Deus na minha vida, não veia Deus na minha família. Então eu comecei a ir na igreja, comecei a lutar por minha família, por meus pais. Com 23 anos eu casei. E quando eu casei, eu pensei que ia mudar muita coisa na minha vida. No casamento a gente tinha altos e baixos, como todo casamento. Só que às vezes a gente tinha mais baixos que altos. E em vez de me aproximar mais para Deus, eu me fui afastando de Deus. Meu sonho sempre foi morar aqui no Brasil. O Brasil para mim era uma oportunidade de muitas coisas. E a gente tomou aquela decisão, mesmo estando no Chile, de morar aqui. Quando chegamos aqui no Brasil, aconteceram coisas em nosso casamento que, tanto da minha parte como parte dele, levou à separação. Naquele momento, quando a gente se separou, Aide, me di conta o quão longe de Deus eu estava. Que eu estava morrendo espiritualmente dentro da igreja. E foi ali que eu percebi que eu precisava de Deus e do Senhor Jesus, mas que nunca na minha vida. Queria tirar minha vida, estava caindo numa depressão, me sentia muito sozinha e não sabia como voltar dentro da igreja para o Senhor Jesus. Eu era uma mulher que estava no lixo espiritual bem fundo. Quando eu percebi que eu estava nesse lixo espiritual, eu falei assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu preciso ser outra mulher. Eu preciso de tirar toda a minha religiosidade, tudo que eu tinha, todos os meus conhecimentos, tudo, absolutamente tudo, eu tiro. A ideia que era, a ideia que foi, a ideia que tem que começar do zero, a ideia que agora não tem nada mais para perder, nada mais. Eu não tinha nada mais. Se Deus não me ajudasse naquele momento, eu não sabia o que fazer da minha vida. Então foi ali que eu me voltei com sinceridade para Deus. Me lembro que foi uma terça-feira que cheguei para um homem de Deus, desabafei, falei tudo o que eu tinha feito, coisas que ninguém sabia, falei para ele e falei assim, eu preciso que Jesus me aceite do jeito que eu estou. Esse lixo espiritual, essa mulher que está aqui, preciso que ele aceite. E foi ali que ele me orientou, o homem de Deus me orientou, fez uma oração por mim, me ajudou. E isso foi uma terça-feira que eu cheguei na igreja. Quarta-feira eu já me batizei. E aí eu percebi que Deus... Aí eu percebi que Deus me ama. Aí eu percebi que Ele me cuidou,
Aí eu percebi que mesmo com essa bagunça espiritual que eu tinha, aquela religiosidade de anos que eu tinha, sabe? Aquele, tudo meu eu, tudo que era, tudo meu orgulho, meus pensamentos, tudo eu tirei e deixei no altar. Comecei de zero com Deus. Agora, o mais importante é o Espírito Santo na minha vida. Então, foi ali que eu comecei a lutar por Ele, o Espírito Santo. E uma vigília que o Espírito Santo desceu sobre mim. Foi naquela vigília que Deus, sabe, aquela palavra que fala do filho pródigo. Eu estava dentro da igreja, mas afastada do Pai. Eu estava dentro da igreja e eu estava morrendo. Então, tem muitas pessoas como eu, que estão dentro da igreja, mas afastadas de Deus. E foi ali que, quando Deus me mostrou do jeito que eu estava e me deu seu Espírito, Ele me mostrou que Ele sempre está ali para nos aceitar. Que Ele não está olhando os nossos pecados. Ele só olha a nossa sinceridade, em que era a nossa entrega. Tirar tudo que a gente é, nosso orgulho, nosso eu, pensamentos, sentimentos. E eu tirei e deixei tudo no altar. Me entreguei, me humilhei, falei, Senhor, aqui eu estou. Do jeito que aqui eu venho para o Senhor, aqui eu estou. Faça de mim o que o Senhor quiser. Não sei o que vai fazer, mas faça o que o Senhor quiser. E naquela noite o Espírito Santo desceu. E não tem palavras, não tem explicação o que significa o Espírito Santo para a vida de um ser humano. Eu me senti a Mulher Maravilha, porque é algo inexplicável, uma força que mesmo que a gente passe por lutas do dia a dia, as coisas que a gente tem como ser humano no dia a dia, Deus vai guiando, Deus vai dando direção, Deus vai orientando. Inclusive aquilo que era para haver dado errado, dá certo. E aquilo que dá errado, você aprende. Você não tem como dar errado, porque você aprende também daquilo. Você se torna um filho de Deus. Você já não é uma criatura, você se torna uma filha de Deus. E foi isso que Deus me deu. Foi a confirmação que eu já não sou, que já não estou sem pai. Eu tenho um pai que Ele me guarda. Tenho um pai que vela por mim. Ele me guarda, Ele vela por mim. Me deu a maior riqueza que eu posso ter, que é o Espírito Santo. A partir dali eu sou outra mulher. Todas as minhas frustrações, todas as minhas tristezas, minhas bagagens antigas, Deus tirou, eu tirei, eu deixei tudo no altar. Hoje em dia eu sou outra mulher, com sonhos, mas sonhos de, sabe, servir. Sonhos de que Deus faça o que Ele quiser na minha vida. O Espírito Santo, Ele muda o pensamento. O Espírito Santo, Ele muda para ver as coisas, muda do dentro para fora, tudo. Eu era uma mulher muito insegura. Hoje em dia, não. Hoje em dia me sinto mais segura, eu sou uma mulher mais segura. Então, eu sozinha não estou. Eu tenho meu pai. Eu tenho, graças a Deus, meu trabalho. Eu trabalho bem. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca pensei que poderia haver. E me realizando também de um jeito profissional. Deus, Ele está organizando a minha vida. E eu tenho certeza que Ele vai fazer ainda muito mais para a glória dEle. E a única coisa que eu posso falar ou dizer é que se tem pessoas como eu estava dentro da igreja, mas longe de Deus, ainda tem tempo de se aproximar, de tirar tudo esse eu que essa pessoa tem. Porque assim como Deus me aceitou e me guardou ainda com vida, essa pessoa ainda pode tirar tudo que ela é, tudo que essa pessoa é, para se aproximar a Deus. Porque o Pai, Ele está sempre ali para nos transformar e ser outras pessoas. E isso não tem preço. Isso não tem preço, não tem valor.
o que Deus faz na vida daqueles que se lançam. É como o bispo sempre fala, tudo entrega no altar. E minha vida agora está no altar. Dependência dele. Eu me chamo Priscila de Souza Silveira, eu tenho 36 anos, eu sou nutricionista e faz 4 anos que eu sou da Igreja Universal. Mas eu tinha muito preconceito com a igreja, devido às fake news e aqueles assuntos que sempre em roda com as pessoas. Tem aquele assunto, o Bispo Macedo, a Igreja Universal. Não, Deus me livre. Aquilo ali é um antro, aquilo ali é lavagem cerebral. Eu achava que eles faziam a lavagem cerebral na pessoa. Eu sempre via como uma espécie de tirar dinheiro. Eu via uma forma muito negativa. Eu falava, eles querem o dinheiro das pessoas. Eu achava que era comprado. Eu não acreditava que era verdade os testemunhos. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu falava, eu tenho conhecimento, lá é igreja de pessoas que não estudam, pessoa que semi-analfabeta. Eu tinha esse preconceito, eu achava que não era uma igreja de pessoa que estudava, que eles extorquiam as pessoas porque as pessoas não tinham conhecimento, porque dentro das outras denominações que eu participei, que eu era, eles falavam que não era uma igreja, que era uma seita. Eles colocavam, tem muitas igrejas, mas a Igreja Universal não é igreja, é uma seita. Tive uma infância muito difícil, tive um lar destruído, eu não tive a criação do meu pai teve problemas de saúde, problemas com drogas, e por conta disso eu não pude ser criada com meu pai e com a minha mãe, eles vieram a se separar. Fui crescendo ali, só que ali já comecei a desenvolver a depressão. Eu não tinha ânimo para ir para a faculdade, eu não comecei a dar conta de fazer texto, de ler, porque eu lia muito, escrevia muito. E aí, de repente, aquilo ali para mim já não tinha mais gosto nenhum. Tudo que eu queria já não tinha mais gosto. Eu tinha acabado de ganhar um apartamento e um carro. Para mim era como se eu não tivesse nada, porque eu fiquei... E assim, até então, meu casamento era muito feliz. Era uma pessoa que gostava muito de mim. Aí eu já não tinha mais vontade de estar com ele. Ele foi perdendo a paciência, porque ele trabalhava muito, ele não tinha tempo de ficar comigo. E a separação foi muito difícil, porque eu dependia dele. E foi bem complicada, porque eu fiquei 1 ano morando com a minha mãe. E piorou a situação da depressão. Piorou, fiquei louca, porque eu comecei a beber desenfreadamente. Eu dormia na rua, bêbada, drogada, porque misturava a medicação com álcool. Eu tentei me matar, tomei remédios, tomei veneno, tentei me jogar na frente de carro. Eu me cortava, cheguei a me cortar. Eu puxava, eu tinha transtorno obsessivo, eu puxava meu cabelo, eu cheguei a ficar sem cabelo na parte de trás. Durante 10 anos da minha vida, nunca uma pessoa virou para mim e falou assim, vamos ali, que ali você vai ser curada de depressão. Nunca, nenhuma igreja evangélica que eu fui, eles falaram, você vai ser curada, porque eu cheguei a já ser diagnosticada com esquizofrenia. Porque eu tomava remédio, já cheguei a ser internada, tinha crises horríveis, com psicose, pânico. Foi quando a minha última tentativa de suicídio, eu tomei toda a medicação e fiquei na UTI. Era para ter morrido, não era nem para ter sobrevivido, porque eu tive uma parada respiratória, eu fiquei 40 minutos sem respirar. E no hospital eu recebi uma visita de um pastor da Igreja Universal. Ele nem colocou a mão na minha cabeça, nem nada, ele só falou um versículo, ele falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu passo para você. Como se estivesse tirando com a mão aquilo de dentro de mim. Dali, eu já não tive mais síndrome do pânico, não fiquei com aquela agonia louca, para beber e para tomar medicação, e ali eu já fiquei confiante. Ele falou, então, Priscila, eu te faço um desafio. Vai lá na Igreja Universal.
faça um desafio. Se Deus existe mesmo, vai lá e você vai ver. Eu lembrei do meu preconceito, de tudo que eu falava, de tudo. Só que eu estava numa situação que o meu orgulho eu já tirei. E eu vim para o desafio, eu falei para Deus. No dia que eu saí do hospital, eu falei, amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu vou para a igreja. Se não acontecer, eu falei com Deus, se não acontecer, eu vou me matar, pode me levar. O pastor falava, é tudo ou nada. E eu fui pro tudo ou nada. Eu falei, Deus, eu não vou sair daqui hoje com vontade com aquele peso, com aquela sensação de querer se matar, vontade de me matar. Parecia que naquele dia eu nasci. Parecia que naquele dia eu era eu mesma. O controle da minha mente, o controle das minhas decisões, a minha vontade, o meu querer. E eu não tive mais vontade de beber. Foi uma leveza, eu respirava bem. Eu cheguei em casa com tanto sono, fui dormir 7 horas da noite, só acordei no outro dia, 10 horas da manhã. Só que ninguém virou para mim e falou assim, Priscila, larga a medicação. Eu tive uma confiança dentro de mim. Eu falei, eu não vou tomar mais a medicação. Não está escrito, não já está prometido, Jesus já levou, não tenho que carregar mais isso. Isso aqui eu não tenho que aceitar. Abandonei a fé emotiva, eu falei, fui para o desafio. Eu comecei a ter mais confiança, ter mais força. À medida que eu ia para a igreja, que eu saía, eu ficava mais forte. Então, toda a síndrome do pânico, toda a esquizofrenia, toda a depressão, a bipolaridade, tudo aquilo que falaram para mim, que não tinha como eu ser curada, que era para eu ter aceitado, eu já me vi livre. Nunca tive recaída, nunca precisei voltar em psicólogos, UAA, nunca mais precisei de... A minha saúde revigorou completamente, a minha mente, não conseguia estudar, hoje eu já sou formada, eu não conseguia desenvolver, hoje eu sou casada, tenho uma vida, tenho uma esperança, tenho uma expectativa, tenho problemas, mas eu olho para os problemas com outro olhar. Quando eu olho para ver o que eu achava da igreja, eu vejo que eu estava muito enganada. Que tudo que as pessoas falam, eu vejo, eu tenho até que pedir perdão para o bispo, para os pastores, porque eu difamava, eu falava mal, eu falava é impossível, isso aí é uma mentira. E hoje eu vejo o que aconteceu na minha vida. Acredito que isso foi o divisor de águas para a minha vida, porque se talvez eu não tivesse dado essa chance de vir, abrir minha mente, tirar o preconceito, eu não ia estar viva hoje aqui para poder falar. Eu queria desafiar você que acha que a igreja é mentira, que esse testemunho aqui meu é comprado, você que tem esquizofrenia, você que vê vultos, você que escuta vozes, você que já foi em psiquiatras, você que a sua medicação já não surte mais efeito, você que tem que passar por clínica de reabilitação, você que já está há anos lutando com alguma enfermidade, você que está com a vida destruída. Eu falo, vem aqui, vem fazer um desafio, vem que você vai ver que não é mentira, que aqui é verdade, que aqui está o Deus vivo. Porque só o Deus vivo pode transformar a vida de uma pessoa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu